Romanos, capítulo 1, 2, está aí no nosso canal. 2, 3, 4 também. 5, 6. Vamos ler agora o 5, 6, tá? Todo mês lemos vários livros. Às vezes é 2, às vezes é 1, depende do livro, né? Vamos à palavra do Senhor. Palavras da salvação do Senhor, tá? Então, você está convidada para dizer aí a sua opinião, tá? Sobre os textos da Bíblia. Vamos lendo e vamos ver o que é que Deus tem para nos falar no livro de Romanos. Veja Romanos 1 e 2, Joilson de Assis, introdução, está no canal. Lá você vai ver quando o livro foi escrito, por que foi escrito, qual o diferencial desse livro para os outros livros. Tá certo? Então dá uma olhadazinha aí e participe da campanha da leitura da Bíblia. Porque a Bíblia é a nossa salvação. O livro de Romanos tem algumas particularidades. É um dos livros mais teológicos que tem, que mostra, né, a entrada do gentio na graça e a questão da lei, da circuncisão dos judeus. Tá bom? Então, se você está meio perdido, é porque você não viu os outros capítulos. Capítulo 1, 2, 3 e 4, 5 e 6 agora. Tá bom? Vamos lá. Romanos capítulo 5. Tendo sido, pois, justificado pela fé, ontem a gente viu que Abraão não era circuncidado, mas deu origem à circuncisão. Ele foi justificado pela graça e não pela obra da circuncisão. Então ele começou a mostrar isso aqui. Ontem foi ótimo mesmo. Agora estamos entrando na parte da graça. Tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então, a nossa esperança é Cristo. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, nas lutas, sabendo que a tribulação produz a paciência. Então, as lutas também têm uma parte positiva. Mostra que você é falível, mostra que você é fraco e Deus é forte. E a tribulação, ela produz paciência. A pessoa que já passou muita tribulação na vida, ela sabe que aquilo vai passar. Às vezes o jovem diz, não aguenta, vai passar. Essa tempestade vai passar. Então, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência é a experiência, e a experiência é a esperança. Então, as pessoas que já passaram por muitas tribulações, elas sabem que aquilo vai passar, porque ela já tem uma experiência, ela já tem uma esperança. E do jeito que ela passou por várias lutas, ela vai passar por essa também e ela vai vencer. Porque Cristo, estando em nós ainda fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Cristo morreu por todos, pelos ímpios, ele morreu por todos. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Então, morrer pela uma pessoa boa, alguém pode até morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo ainda nós pecadores. Então, Cristo morreu por nós, sendo ainda pecadores. Ele morreu, ele não perguntou se você quer ele ou não, ele morreu e deu a oportunidade de você se redimir. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificado pelo sangue, seremos por ele salvos da ira. Então, nós somos justificados não pela lei, mas pelo sangue de Cristo. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por ele, salvos pela sua vida. Então, a vida de Cristo nos dá vida. E não somente isto, mas também nós gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora lançamos a reconciliação. Então, a humanidade que estava distante de Deus é convidada pelo sangue de Jesus para se fazer amigo e amiga de Deus. Portanto, como por um só homem entrou o pecado no mundo, que é esse homem, Adão, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Então, o pecado é uma coisa genética. Não é que a gente aprende a pecar, o pecado já está em nós. Ele já está dentro de nós. Então, Cristo oferece perdão. E do jeito que, por causa de Adão e Eva, nós nos tornamos pecadores e mortos em nossos pecados,
assim em Cristo viveremos o perdão que ele deu pelo seu próprio sangue. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, senão há a lei. Então, se não há lei, não há pecado. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés. Então, a morte reinou, o pecado matando os homens até Moisés. Até sobre aqueles que não tinham pecado à semelhança da transgressão de Adão, o qual a figura daquele que havia de vir. Então, Adão era a figura de Cristo. Adão é o próprio Cristo. Cristo é o próprio Adão. Então, até aqueles que não pecaram, igual a Adão pecou, todos morreram. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais agora, o dom pela graça que é de um só homem, Jesus Cristo era homem. Ele não é só Deus, ele é Deus homem. Abundou sobre nós. Então, do jeito que nós morremos em Adão, seremos vivificados em Jesus Cristo, o segundo Adão. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou. Então, por um só que pecou, todos se lascou. E por um só que obedeceu, todos irão revivificar. Que maravilha, né? Porque o juízo veio de uma só ofensa. Na verdade, para a condenação. Mas o dom gratuito de Deus veio por muitas ofensas para a justificação. Então, do jeito que veio o pecado através de Adão, veio a salvação através de Cristo. Que maravilha, né? Porque se a palavra de Deus é maravilhosa, não é não? É um segundo Adão, Jesus Cristo. É como se Adão tivesse ressuscitado. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, porque se por ofensa, olha a profundidade da coisa. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que receberam a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Então, do jeito que a morte reinou por causa do pecado de Adão, a vida reinará por causa da obediência de Cristo. Quantas pessoas não já morreram até você? Quantas pessoas você conhece que já morreram? Gente, é tanta gente. Só na história do Brasil, o Brasil tem 400 anos de colonização, 470 anos de colonização, né? Foi descoberto em 1500, mas só foi colonizado em 1530, e depois só se tornou Brasil há 200 anos atrás. Então, quantas pessoas não morreram de lá para cá? A gente conhece os famosos, generais, não sei o que lá, mas a gente não vê o caboclo, a cabocla, a gente não vê o índio, a gente não vê as pessoas que morreram nas guerras. Quantas pessoas não morreram de Adão até agora? São bilhões de pessoas que nasceram e morreram aqui na China, no Japão, nos Estados Unidos, em todos os lugares. Então, todos eles morreram, né, por causa de Adão. Então, eles também viverão por causa de Jesus Cristo. Isso é maravilhoso, gente. O que você acha disso? Do jeito que muitos nem conheceram Adão, nem sabiam que Adão existia, morreram, outros viveram e viverão por causa de Cristo, mesmo até sem saber que Jesus Cristo existiu. Está aqui na Bíblia, tá? Na Bíblia, tá na Bíblia. Vai, menino. Cadê a Bíblia? Vai, Briba. Deixa eu ver aqui. A Bíblia apagou. Vai. Pois assim como por uma só ofensa veio, por uma só ofensa veio. Cadê aqui? Deixa eu ajeitar esse microfone. Por uma só ofensa veio o juízo sobre todos. Ei! Oxê! Que é isso? Dor de barriga, é? Ei! É porque tem que usar autoridade. Não tem pastor que fala assim, né? Vai, Chiquinho. Porque por um só homem veio a ofensa, veio o juízo sobre todos os homens, para a condenação. Assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação da sua vida. O cara não vai dizer, não, eu sou judeu, não morro. Eu sou grego, não morro. Morre do mesmo jeito. Eu sou crente, morre do mesmo jeito. Sou católico, morre do espírito, morre do mesmo jeito. Então, o pecado abrangeu a todos e a graça abrange a todos. Não, eu guardo a lei, não vou morrer, morre.
Ah, eu não guardo a lei, morre também. Então, o pecado não quis saber se você é judeu, se você come carne de porco, se você não come, ela leva. Então, a graça de Deus é do mesmo jeito, tá? Pois assim como por uma ofensa veio o juízo sobre todos, oxe, para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio, eita, a graça sobre todos, oxe, todos os homens, para a justificação da vida. Então você é justificado não é por suas obras, é justificado porque Cristo morreu por você. Mas eu não sou crente, morreu. Eu não sou católico, morreu por você. Eu sou nada, morreu por você. Cristo morreu por você, tá? Essas mensagens retratadas, não sou eu que estou retratando não, tá? Eu não sei se é alguém que está pagando. Porque como pela obediência de um só homem veio, muitos foram feitos pecados, assim a obediência de muitos serão feitos justos. Então, por Cristo, podemos ser justificados. Entendeu como é a coisa? O pecado, todos foram encerrados debaixo do pecado. O que sacrifica, o que não sacrifica, o que adora, o que não adora, o que serve, o justo, o caba calmo, todos estão debaixo da mesma lei. O rico, podre de rico, não escapa da morte. E o pobre também não. Então nós todos se lascou. Mas com Cristo, em Cristo, nós podemos ter a entrada a esta graça. É claro que a religião vai dizer, não, tem que ser através da nossa igreja. Se não for através da nossa igreja, você está lascado. Mas é porque são partidários, nós somos partidários. Temos que ter partidos mesmo. Mas isso não tem. Cristo vai salvar indiano, Cristo vai salvar grego, vai salvar romano, vai salvar judeu. Agora, chegar para um judeu e dizer, ó, Cristo vai salvar o indiano, ele vai ficar, só se o indiano se converter. Não. O indiano pode ser salvo como indiano. Lá da Índia. Entendeu? Não, mas se o indiano se converter ao cristianismo, ao judaísmo, quem foi que disse isso? Onde é que está na Bíblia isso? Todos serão julgados, tá, gente? Então, do jeito que o judeu morre, o filho de Abraão morre, o filho da Índia morre, o índio que não sabe nem o que é religião morre, todos nós fomos encerrados debaixo da mesma sepultura. Agora seremos ressuscitados. Independentes dos nossos partidos. Os partidos têm que haver, a religião tem que haver, ela é útil. Mas ela não é dona da salvação. Isso deixa os teólogos irados, porque eles acham que a salvação só vem através dos seus diplomas e os seus cursos bacharelados. O cara já nasce na Índia, na religião indiana, ele não tem noção do que é cristianismo, do que é Deus. Você é cristão há tanto tempo e não tem noção. Imagina uma pessoa, uma mulher que nasce lá na Índia e é casada, o marido tem 8 mulheres, tem 30 mulheres, adora o hinduísmo. A salvação vai ser como a condenação. Todos nós não fomos encerrados na cova, todos nós iremos ressuscitar, todos nós poderemos ser salvos. A não ser que o cara diga, eu não quero o céu. Mas não teve isso. Quando Adão pecou, todo mundo caiu. O barco furou, velho. Do jeito que o pecado pegou todo mundo, inclusive os filhos de Sete, que não tinham nem nascido ainda, qual é a culpa dos filhos de Sete? Qual é a culpa dos filhos? Qual é a culpa do teu filho? Qual é a tua culpa? Você tem alguma coisa a ver com Adão? Tem, você é Adão. Todos nós se lascou. Agora com Cristo todos nós seremos levantados. Aí vem os partidos. Não, tem que ser atrás da nossa religião. Aí eu digo, não, mas o indiano pode ser salvo se ele for judeu. Não, o cara lá da Austrália pode ser salvo, mas se ele for crente, se ele for judeu. Tudo bem, gente. A religião é necessária e é boa. Toda religião é gostosa. E principalmente o cristianismo, né? Mas aí, nesse texto aqui, cai tudo. Cai tudo. As nossas ruindades iremos pagar, independente da religião. Você pagará com lei ou sem lei. Né? Agora, se você é crente e errar, pagará. Se você é judeu e errar, pagará. São os textos anteriores que a gente está citando. Tá? Mas o cara diz, o quê? As pessoas que nascem na Índia, na China, só serão salvas se elas aceitarem o evangelho. Aí outras veem que não é assim. Aí diz assim, Deus, como não há lei, não há pecado, então quem não for cristão e não conhecer Jesus é salvo. Então não vamos pregar o evangelho. Porque a gente vai estar condenando mais do que salvando. Não é por aí. Na verdade, o evangelho, cristianismo, catolicismo,
são apenas partidos teológicos, como fossem partidos políticos. Do mesmo jeito. Mesmo jeito. O padre tem os seus santos, os pastores também têm seus santos. Entendeu como é a coisa? A salvação veio do mesmo jeito da condenação. A condenação veio lascando todo mundo, como fosse uma onda. A salvação é do mesmo jeito. Agora, você pode ser espírita, você pode ser católico. A minha religião é evangélica, eu acredito nela. É gostosa, é boa, é maravilhosa, não tem religião melhor do que a minha. Mas não é que a minha só é verdadeira. Está entendendo? Então, existe coisa nas outras religiões que a gente condena, mas é a mesma coisa da nossa. Tem crente que condena o católico porque fala não sei quem no Papa. E tem outros que adoram o seu pastor como Papa. Então, mas cada um tem a sua religião. É bom ser religioso. O cristianismo é a melhor religião do mundo. Mas nós não somos dono da salvação, da mesma forma que o judeu não é dono. Nunca foi. Eles pensavam que era. Mas o livro de Romanos diz que não. Não, mas tem que circuncidar, tem que obedecer à lei. Qual foi a circuncisão que Abraão teve? Abraão não era circuncidado, meu irmão. E qual é a lei que Abraão obedecia? Se a lei só veio depois de Moisés. Você está entendendo? A salvação é genética? Genética? Se é o segundo filho de Abraão, que é o dono da bênção. Mas na genética é o primeiro, Ismael. Então não é pela carne, é pela fé. Entendeu como é a coisa? É uma profundidade, é um dos livros teológicos mais profundos que tem. É o livro de Romanos. Ele brinca com a história, ele vai, viaja e mostra uma realidade que nós não queremos aceitar. Do jeito que todo mundo se lascou, todo mundo será. A não ser que o cara diga, eu não quero ir para o céu. Aí é outra coisa. Né? Aí Fátima Martins Tembo diz, mas para ser salvo, não tem que aceitar a morte e a ressurreição de Cristo? É isso que querem que ele diga. Tem gente que não sabe nem quem é Cristo. Você está entendendo? Na nossa religião, nós aceitamos a morte e a ressurreição de Cristo. Nós colocamos um monte de regra que nós quebra tudo. Mas nós não somos dono da salvação. Tá? E não é só os testemunhas que acham isso, não. A maioria dos crentes acha que só eles são salvos. Né? Mas deixa achar, gente. Deixa achar. Todo mundo morre em Adão e todo mundo será ressuscitado em Cristo. Agora, aqueles que não querem a luz, aqueles que seguiram a Satanás, independente da lei ou não, aí é outra coisa, tá? Pastor, Abraão não foi circuncidado? Não. A circuncisão veio depois. Abraão não tinha lei. A lei veio depois, quase 2000 anos depois de Abraão. Abraão não foi circuncidado. E a salvação não é segundo a lei, a carne. Porque a carne que fosse chefe da salvação seria de Ismael e não de Isaac. Então Isaac foi pela fé. Abraão é pai de nações, não é pai de uma nação. A nação de Israel é uma nação santa, sacerdotal, mas ela não é dona da salvação. Mas se os judeus pensam assim, deixa pensar. Se o crente pensa assim, deixa pensar. Se é dono da salvação, é. Por quê? Eu levantei meu dedinho, se levantou, eu sou salvozinho, levantei meu dedinho. Mas nós pregamos a salvação e existem os nossos grupos. E os nossos grupos têm suas regras e leis. E deve ter mesmo. E a igreja deve ser forte. Aí para isso a igreja tem que fechar. Mas que ela não é dona da salvação, não é não. Tá? Deus é acessível a todos. Deus é de todos. Independente da religião cristã ou não. Mas o cristianismo é a religião verdadeira. Mas e as outras? São falsas? Não. As outras são outros grupos de pessoas. Mas aí todos chegarão perante Deus. Não se preocupe. Quem vai tratar dessa questão é Deus. Não é o pastor, o bispo, não. Veio para... Porque, como pela desobediência de um só homem, versículo 19 do capítulo 5, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justificados, ou justos.
Veio, porém, a lei. Aí depois veio a lei. A lei veio em Moisés, quase 2000 anos depois de Abraão. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas o pecado abundou. E superabundou a graça. Então a lei ela veio demonstrar o erro que havia. Tá? Mas Abraão não tinha lei para obedecer e obedecia a Cristo. Para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça, para a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Vou repetir. Porque assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça, para a vida eterna, por Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Vamos agora para o capítulo 6, tá? João 3,16. Nós, os evangélicos. É só para nós, evangélicos. Eu não entendi, Tembo. O que você quer dizer com isso? Por todos são salvos. Pastor, todos são salvos. Na minha opinião, todo mundo já nasce salvo. Agora é o diabo que condena e a gente que condena. Deus não tem condenados. O guri sai de dentro da barriga da mãe, o médico puxa, já está condenado? Não, ele é salvo. Agora é os nossos pecados, é as nossas decisões que diz se a gente quer ou não na salvação. Todos os homens já nascem salvos, independente da sua religião, judeu, citra, grego. Todos nós já não nascemos pecadores? Você não está entendendo não que o evangelho quer dizer? Se o pecado lascou todo mundo, a salvação abençoa todo mundo. Agora, você e eu podemos rejeitar essa salvação. Quando a pessoa opta para o mal, ele está dizendo, eu opto para Satanás, eu não quero Deus. Não importa qual é a religião. Em toda religião existe o que é bom e o que é ruim. E as religiões, se você olhar e passar uma peneira, você não entende mais nada. Está entendendo? Não entende mais nada, porque uma mesma religião diz duas coisas, três coisas ao mesmo tempo. Quer ver? A religião diz que não pode adulterar, certo? Mas os judeus tinham 1000 mulheres. E aí? Você pode ter 2 mulheres? Não. E por que Abraão teve 2 e Isaac teve 4, Jacó teve 4? Então quando a gente vai, não, vamos compreender, sim, vamos compreender onde está o bicho. Porque o cara diz, não, o indiano tem 5 mulheres, sim, e Abraão teve 2. Não, o indiano tem um harém, certo? E Salomão teve 1000. Tu sabe o que é 1000? Então, quando a gente joga, a gente vai notar que existe uma convergência no pecado e existe uma convergência no bem. As religiões pregam o bem do jeito delas. O indiano prega o bem do jeito dele. O espírita prega o bem do jeito dele. O crente prega o bem, mas do jeito que tem espírita ruim, tem crente ruim, tem católico ruim, não nos interessa a parte ruim, só a parte boa. A salvação vem de Deus. João 3,16 diz que Deus amou o mundo, né? De tal maneira que mandou seu Filho, para que todo aquele que crê nele, né, não pereça. Mas aí uma parte da Bíblia. Porque quantos não conhecem a Cristo? Quantos? Somos herdeiros tanto do pecado como da salvação. Cabe a cada um escolher. Eita! Ana Maria, a teóloga diz, atenção, pim, depois do número 3, palavra da teóloga Ana Maria, pim, e está batendo num sino, não é? Ela diz, somos herdeiros tanto do pecado como da salvação. Cabe a cada um de nós escolher. Falou tudo, véi! Independente de indiano, catolicismo, existe o pecado. E o pecado existe também a salvação. Entendeu? Ele quis dizer aqui, olha, fulano não conheceu Adão e morreu por causa de Adão. Cicrano não conhece a Cristo e vai viver por causa de Cristo. Entendeu, menino? Tu entendeu o que, Chiquinho? Eu entendi assim, presta atenção. Joãozinho não conhecia Deus, e nem aí quando não conhecia Adão, Joãozinho não conhecia Adão. Vai, Chiquinho. Aí Joãozinho, por causa de Adonzo, ficou pecador e morreu. Foi comer terra, lá debaixo da terra virou lama, certo? Sim. E o segundo Joãozinho, ele também não conhece Jesus Cristo, nem cristianismo, nem mundo ocidental, mas ele vai ser ressuscitado por Cristo Jesus. Do jeito que o primeiro João não conheceu
Adonso e se lascou por causa de Adonso. O segundo, João, não conheceu Jesus e vai viver por causa de Jesus. Entendeu, menino? A teologia do livro de Romanos é pesada, ela vai mostrando isso aí. Né? Mas os crentes condenam todas as religiões. Todo mundo condena todo mundo, né? Mas no final a gente tudo é igual, tudo é farinha do mesmo saco. Agora, deixando bem claro, eu sou cristianismo, eu sou família, sou cristão e sou evangélico. Na minha opinião, a melhor religião do mundo é evangélica. Mas não é dona de Deus, tá? Não é dona de Deus. Porque tem tanto traíra, tem tanto estupidamente evangélico, tem traíra demais. Estupidamente evangélico, né? Não tem uns caras que é estupidamente evangélico? É estupidamente não, é assim, é outro nome. É? Tem traíra em todo canto, velho. Se a pessoa não ouvir a Jesus, é salvo pela lei que reage à sua cultura. Vai ser salvo, Jesus Cristo é quem vai julgar todo mundo. Tá? Eu estava falando hoje com um amigo meu, a questão é, se eu chegar na sua casa pelado, você vai fazer, ai, o homem pelado, tá no inferno, o cão dos infernos, tarado. Mas se eu chegar pelado na tribo de índio, os índios não vão nem ligar, né? Gostou, foi, Cláudio? Estupidamente evangélico? Eita, eu ouvi isso, um cara falando, fulano é um estupidamente evangélico. Não é estupidamente evangélico não, Chiquinho, é assim, como é o nome? Eu esqueci o nome. Estupidamente evangélico. Traíra, assim, sei lá, como é. Tem evangélico traíra, tem crente traíra, tem todo tipo de traíra, entendeu? Creu. Eu sou estupidamente evangélico. Cristianismo é uma bênção. Cristianismo acabando, o mundo se acaba na bala. É isso que está acontecendo agora. Mas nós não somos donos da salvação. E às vezes, cada um sabe onde o sapato aperta, tá? Às vezes a gente tem só nome. Eu sou estupidamente evangélico. Vira para tu ver. Creu! Estupidamente evangélico. Estupidamente evangélico. Eu sou estupidamente evangélico. Eu sou... É que eu errei o nome. Eu pensei que era estupidamente evangélico. Eu sou cristão e concordo plenamente com o senhor, Maria Lameirão. Amém. Mas se você não concorda, não tem problema. Nós, inclusive, pode colocar, nós não somos donos da salvação, porque temos os problemas que todo canto tem. Temos falsidades, temos pecados, né? E às vezes a gente tem que explicar muito. E tem a questão da cultura, né? Tem a questão do ponto de visão. Um acha que isso é certo, outro acha que é errado. Às vezes a gente pensa que fulano é o joio e ele é trigo. A gente pensa que fulano é o trigo e é o joio. Às vezes a gente pensa que o cara é nosso amigo e nosso irmão e é evangélico. E o cara creu na gente. E às vezes o cara não é religião nenhuma e o cara é uma pessoa maravilhosa. Então, olha, não dá para você nem eu escolher quem é que é salvo e quem não é. Nós não temos essa capacidade. E não tem teólogo nem igreja no mundo que tenha. Nós temos as nossas leis? Temos. Temos que obedecer a ela? Temos. Mas as leis evangélicas são ótimas. O evangélico é bom, mas o crente é bom também, o católico é bom também, né? Pois é. É porque Chiquinho fica falando coisa errada. Assim, delatação premiada. Não é delatação premiada. Tá entendendo? Aí Chiquinho fica com essa onda de estupidamente evangélico. Mas a salvação não pertence aos crentes. A salvação pertence a Deus. Tá? Sou cristão, mas eu tenho vergonha de... Não, eu não tenho vergonha não, porque tudo é macho, tudo mija, tudo é a mesma coisa. É porque a gente pensa e exalta demais. Você vê que às vezes o cara não é evangélico nem nada e não faz besteira. E às vezes o cara diz, eu sou crente. Quando a pessoa chega e diz, eu não faço isso que eu sou crente, eu fico até com medo. Porque, tá entendendo? Mas isso é do ser humano mesmo. Isso é do ser humano mesmo.
Assim, católico, crente, é tudo farinha do mesmo saco. Do jeito que tem moído na igreja católica, eu vejo a igreja evangélica fazendo reportagem sobre a igreja católica, querendo derrubar a igreja católica, mas dentro da igreja dele tem o mesmo moído. Né? Não dá para julgar, porque a gente não sabe. A gente vai moendo, vai vivendo, velho. Vai vivendo, se livrando dos traíras e vamos embora. Maria, eu sou terrivelmente qualquer coisa coisada. Maria Lameirão, eu sou terrivelmente. Eu sou terrível, vou lhe dizer. Vai, Chiquinho. Tarirarira, traíra você. Eu sou terrível. Ó, tá na murga, né? A música não é assim, né? A murga. Eu sou terrível, terrivelmente. Eu sou terrível, estupidamente. Eu sou terrível, estupidamente, terrível, estupidamente. Eu sou terrível, vou lhe dizer, estupidamente. Eu sou terrível. Eu não vi essa música não, Chiquinho. Essa música não é do Roberto Carlos, não. É a música que eu inventei da cabeça. E é? Eu sou terrível, estupidamente. Não, estupidamente não. Assim, estupenda. Estupenda. Então a salvação não tem nada a ver com os nossos moídos aqui, tá? Eu não vou confiar em você porque você é evangélica. Eu vou confiar em você porque você é uma pessoa. Tá entendendo? O nosso erro é isso. Eu confio em fulano porque fulano é evangélico. E evangélico mesmo. Aí de repente, mesmo evangélico ou não, ele nem alisa, meu amigo. Vai logo direto. Não tem isso não. Olha, a gente é farinha do mesmo saco, tá? Eu respeito o católico, o crente, o padre. O padre é meu irmão, tá? O padre é meu irmão. E o Dalai Lama. Agora, sou evangélico? Sou. Mas não sou melhor do que vocês, não. Mesma coisa. O evangelho foi que me deu a oportunidade de eu desenvolver a minha espiritualidade. Mas tem judeus que também desenvolvem a espiritualidade, mas não tem nada a ver com a salvação. Todos se lascarem, todos serão salvos. Agora, se o cara disser, eu não quero ser salvo, eu quero viver no inferno, então tudo bem, meu irmão, vá para o fogo do inferno. Porque uma coisa é pecado, aí depois deixa de ser, aí depois volta a ser de novo, aí depois para fulano é, para ciclano não é. Entendeu como é a coisa? Agora existem pessoas que vão atrás do diabo e fazem a coisa com o diabo, aí é outra coisa. Mas a pessoa que está rezando lá na missa, ele não está atrás do diabo, ele está atrás de Deus. Entendeu, menino? Cláudia Vânia Limpeza, pois pós-obra. Quando Adão pecou, todos fomos condenados no mesmo pacote. E quando Jesus morreu, nós fomos todos salvos no mesmo pacote. Cláudio Vânia Limpeza pós-obra. Certíssimo. Eu acho certo. O que ele falou aqui, que Ana Maria, que outras pessoas falaram, está certo. Quando Adão pecou, nós todos se lascou. Mas quando Jesus morreu, todos nós fomos salvos. Agora, o que faço nessa vida sem você? Agora, se o cara diz, eu não quero Deus, eu quero o inferno. Tudo bem, meu irmão. Olha o fogo aí, vá, desapareça e suma. Né? Porque tem coisas que são terríveis. E tem coisas na história que se repete hoje. Sim. Temos história terrível. Vê a história de Massada, o que os caras de Massada fizeram? Então, a nossa história é cheia de problemas. Mas uma coisa eu digo, você não nasce condenada não, tá? Nem você nasce salvo. Aliás, nem você nasce condenada não. Você já nasce salvo. Agora os nossos moídos que podem nos levar para a condenação e para a salvação. Tá, menino? Você pode colocar aí sua opinião para mim é muito importante, tá? Estamos estudando o livro de... E quem estuda, né, às vezes concorda com uma coisa, discorda com outra, né? Então, menino, estuda história, menino. Deixa eu ver mais aqui. Vamos lá? Aí diz aqui, que diremos, pois? Permanecemos no pecado para que a graça abunde?
A graça foi dada a todos. Vamos pecar por causa disso? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como vivamos ainda nele? Então, se Cristo nos salvou e nos livrou do pecado de Adão e Eva, por que a gente vai atrás do pecado de Adão e Eva? Ou não sabeis vós que todos que fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados em sua morte. Então, quando nós se batizamos em Cristo, a gente se batiza na morte dele. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo da morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Então, o pecado, ele não nos segura por causa de Cristo. Porque se formos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também seremos na sua ressurreição. Então, como Cristo morreu e ressuscitou, nós morremos com ele também, e um dia ressuscitaremos. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Então, o corpo do pecado será desfeito. O pecado é genético. Ele só sai do homem quando o homem morre. É um tipo de bactéria. É um tipo de coisa coisada. Entendeu, gente? Entendeu, menino? Deixa eu ver aqui. Pronto. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Essa parte aqui também é muito polêmica. Porque se acredita que muitos pecados feitos em vida ficam na cova. A pior coisa do mundo é a morte, tá, gente? A morte é a pior coisa do mundo. Quem já viu algum parente morrer, sabe a dor. E depois você fica pensando, o cara está lá na cova frio, derretendo, virando lama, está chovendo, será que está sentindo frio? A morte é terrível. Muitos pecados que nós fazemos, ele se acaba com a morte, tá? Então, quando morre, me diga uma coisa, se a pessoa, vamos dizer que se a pessoa rouba uma garrafa de água, e ela é condenada a levar duas tapas, e ela leva 2 tapas, então ela tem o que pagar o que mais? Ela não já levou as 2 tapas? Então nós somos condenados à morte pelos nossos pecados. Então, ao morrer, muitos pecados ficarão ali. Muitas burrices, muitas safadezas da gente também ficarão ali, junto com a carne. Quando Cristo ressuscitar, aí haverá outra carne, outra situação. Será a carne renovada, né? Então, Deus julgará todos nós. Essa parte aqui era muito utilizada no passado, antes do cristianismo evangélico. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Por isso que o padre diz, tu és cinza e em pó tu tornarás. A teologia católica é muito profunda. Nós crentes pensamos que o catolicismo é só aquilo ali da missa. A Igreja Católica tem umas profundezas muito grandes. E ela sabia disso aqui, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Se o cara morreu porque fez uma besteira e porque tem um pecado, então ele já foi punido. Se o cara tirou a cadeia, né? Então, já pagou? Já pagou. Você tem muitos pecados que nós fazemos na carne, pecados sexuais, carnais, ficarão ali mesmo, na hora da morte. Entendeu? Aí a pessoa diz, não, o cara fez uma masturbação no banheiro e ele vai pagar eternamente porque ele fez uma masturbação. Será que é assim mesmo? Ele vai pagar eternamente no fogo do inferno, porque ele fez uma masturbação. E ele ainda pensou em quem? Ele pensou naquela mulher, foi? Aquela que canta as músicas. E é um pecador miserável. Sim, mas ele vai passar a vida toda no fogo do inferno. Não, os pecados que nós cometemos, veja aí, pecado cultural, Joilson de Assis, os pecados culturais são os piores que tem, tá? Porque não é Deus que julga, é o homem que julga. Por isso que disse Davi, caia eu na mão de Deus e não na mão do homem, porque o homem creu. O homem não tem misericórdia não. Mas aí, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Pastor, sim, eu tinha 17 anos. E detrás da igreja. E foi, Tonhão. E foi, Tonhão era casado. É mesmo?
vai arder no inferno para sempre, desgraçada, miserável. Não. Ela está arrependida? Eu estou arrependida, mas eu gostei. Mas na hora da morte a gente paga todos esses pecados. Mas a gente não aceita isso, não. Aqui, ó. Porque aquele que está morto está justificado do seu pecado. Muitos pecados ficam na cova. Você está entendendo? Você acha que uma pessoa vai para o fogo do inferno porque fuma um cigarro? Creia do jeito que você quer. Mas eu acho que um cigarro seria um pecado tão pequeno para levar o cara eternamente a arder. Ai! Aí o Satanás diz, qual foi o seu pecado? Foi adultério? Foi roubar, matar? Não, foi porque eu fumava um cigarro pé de burro. Cigarro pé de burro aqui no Nordeste é um cigarro, parece um charuto, né? É mesmo? É. Então, né? Então a questão, e muitos pecados também são pagos em vida, tá? Muitos pecados são pagos em vida. A lei da semeadura, velho. Ou seja, a pessoa rejeita, é rejeitado. A pessoa chuta na bunda, é chutado. A pessoa enfia a faca, alguém enfia em você. Quem falou foi Cristo. Então, se você enfia a faca e alguém enfia em você, então o pecado foi pago. Sim ou não? E a questão do pecado também tem tamanhos de pecado. Veja aí, existe pecado grande e pequeno, Joilson de Assis, está na Bíblia. Tem pecados que é para a morte, tem pecados que não é para a morte. Então, assim, tem pecados que você tem até saudade. Sim! Quando eu era novo, pastor, eu pegava uma bola, jogava para cima, batia no peito, eu dava um chute no gol que quase furava o gol. A rede rachava. Aí agora eu nem vejo mais a bola, que eu tô velho. Que saudade daqueles gols que eu fazia. Hoje eu ia jogar, aí vinha a bola, meu amigo, eu batia no peito, dava assim, dava por trás, dava pela frente. Eu chutava no gol, pá! E a bola ia, parecia uma bala de canhão, aí arregaçava o gol todinho. Aí quase a rede do gol ficava frouxa. Ai, que saudade. E agora? Não, agora que eu tô velho, aí eu não acerto nenhum gol mais. Eu fico aí a bola sai de um lado, a bala sai do outro. Pra eu levantar a bola é tão difícil, pastor. Ai, que saudade. Tudo fica na cova, tá? Minha mãe dizia que com ferro fere, com ferro será ferido. Aí veja a lei da semeadura. Se você fez um erro, tem como você se livrar e não deixar esse erro acabar com você. Tá, menino? Mas a lei é essa. Quem com ferro fere, quem disse foi Jesus. Antes da sua mãe disser, a Michele Silva, Cristo já disse, com ferro fere será ferido. Quem espada usa, será usado. Entendeu? A igreja diz que o pecado é tudo a mesma coisa. Cada um diz o que quer, né? Mas não tem na Bíblia que existe pecado grande e pequeno. Pecado que é para a morte, pecado que não é para a morte. É claro que uma masturbação não é o mesmo pecado de um adultério ou de outra coisa. Uma tapa na cara não é o mesmo pecado de o cara dar um tiro de 12 na cara do outro. Tá entendendo? É errado assaltar? Mas matar um cidadão com a namorada pelo celular? Não é a mesma coisa. Não é tudo doido, né? Pecados têm níveis, e pecados grandes e pequenos, e muitos deles ficarão na cova, tá? Muitos deles ficarão na cova. Não seria estar morto o velho homem e nasce nova criatura? Sim. Estou melhor, minha irmã estava doente, era Hélio. Verdade, não tem pecado, tem nível? Rafaela diz, pecado tem nível. Tem níveis de pecado, sim, tá? E todos somos pecadores. Poderá o homem fugir da sua etnia? Nem tampouco poderá fugir o homem dos seus pecados. O pecado está dentro de nós. Agora, existem vários tipos de pecados, né? Tá entendendo? Por exemplo, a pessoa diz, fulano é pecadora porque fica dançando. Sim, e os reis de Israel não tem as dançarinas? Gente, a gente não compreende. Pastor, sim, aquela mulher que fica fica dançando, é pecado. Se eu disser para tu que os reis de Israel tinha lá uma conga lá dançando para ela,
E que as mulheres de Deus dançavam também. Aí o cara, não estou entendendo nada, velho. Rapaz, estuda história, velho. Estuda história. Tá entendendo? Sim ou não? Ai, não. Se nós tivermos que condenar a mulher porque ela dançou, então temos que condenar Esté, que dançou também. Temos que condenar Davi. E temos que condenar os reis de Israel tudinho. E a dança era sensual, era para mostrar a bunda, os peitos e o ventre. Está na história. Agora, se você rasgar a história, eu digo, tudo bem. Está entendendo? Agora, quando a gente compara o que nós julgamos e o que Jesus julga, aí é outra coisa. Jesus é que vai nos julgar. E a graça de Deus é sobre todos. E aquilo que a gente considera pecado, às vezes não é. E aquilo que a gente não considera pecado, às vezes é. Você está entendendo? Pastor, estou me separando do meu esposo. E é. Meu esposo quer que eu dance conga la conga para ele. E é. Dança, mulher. Não, pastor, isso é pecado. Mas na Bíblia os reis dançavam conga la conga. Traga a minha mulher para dançar. E para mostrar para os outros mais. Agora, se o cara disser, não, eu vou rasgar a Bíblia todinha, rasga. Porque a gente não pode estudar a Bíblia fora do contexto. Não estou dando margem a pecado, a safadeza de nada. Eu estou dizendo que tem muita coisa que a gente considera que é pecado e não é. E muita coisa que a gente pensa que não é e é. Agora, a nossa sociedade é uma bênção. Tá? Perfeita nunca seremos. Mas muitos pecados que cometemos, não estou dizendo para você cometer não, tá? Mas muitos pecados que a pessoa comete fica na cova mesmo. Recado de mamãe? Sim, senhora. É. Sim, senhora. Eu quem mando aqui sou eu, tá? Por favor. Porque eu sou da época antiga. Quem manda aqui sou eu. Diga a ela que sim, senhora. Tá? Você tá vendo como o homem faz? O homem faz assim. Na Bíblia faz assim, na Bíblia. Então, muitas coisas deixaram para um lado e outro. Nós é nós, Deus é Deus. Né? Todo pecado deve pedir perdão a Deus, sim. Eu não até mesmo os ocultos. E Deus perdoa. Amém. Chiquinho está com o gatinho moendo os cristais das lojinhas. O senhor não está aqui debaixo da minha... Esse gato é tão sabido. Senhor, ó, senhor, bota ração para esse gato, mulher. Aí a mulher, não, meu marido quer que eu me vista de enfermeira e dei uma de tiazinha para ele, ou aquela, não tinha aquela, como é o nome, que era a tiazinha, que era morena, e tinha a outra, como era o nome da outra? Era tiazinha, aí tinha a galega era quem? Era, bem, não é seu marido? Vai, mulher! Não, mas o pecado, eu vou para o inferno. Tá bom. Sabendo que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Nós não servemos mais ao pecado, tá? Não devemos pecar, mas somos pecadores, não dá para negar. Porque aquele que está morto está justificado pelo pecado. Ora, se já morremos com Cristo, queremos também que com ele viveremos. Veja o teor do livro de Romanos, é muito profundo, é muito teológico. É um dos livros mais teológicos que tem. A gente acabou de ler o livro de Marcos, que é um livro cheio de curas, de milagres. Aqui é teologia. Sabendo que tem sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não mais tem domínio sobre nós. Essa morte, sabemos que Cristo ressuscitou, então a morte não tem domínio sobre nós. Mas por que nós morremos? Sim, aí é outra coisa, entendeu? O corpo morre mesmo. Ele está falando aqui morte eterna, né? Era a tiazinha e a feiticeira, Graziele Ribeiro. Aí a pessoa ficava na dúvida, tiazinha, morena, ou a feiticeira, loura. Eu prefiro a Alcione. Era. Mas ali os reis faziam daquele mesmo jeito. Os reis de Israel, que tinham a lei na mão. Do mesmo jeito. Entendeu? Então você vai encontrar semelhança. Pastor, Salomão teve 1000 mulheres, teve. O imperador Tim não chegou a 1000, mas o imperador chegou a 300, 400 mulheres. E aí, quem é que é salvo? Com tanta mulher assim. Né? E tem salvação ou não tem? Aí gera uma discussão infindável. Né? Então, preste atenção, tá? Eu tiro o celular e TV super tal da minha filha, tal. Pois quando eu tenho morrido, uma vez morreu o pecado.
Porquanto, pois, quando a ter morrido, uma vez morreu para o pecado, mas quando eu viver, vivo para Deus. Então, quando a gente ressuscitar, a gente ressuscita sem pecado, sem o bicho. O bicho morre na terra, né? Assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vossos corpos mortais, para que obedeceis a sua concupiscência. Então, não reine os pecados em vossos corpos mortais. Ou seja, não deixe o pecado, a safadeza, reinar em você. Para lhe obedecer de sua concupiscência, para você não obedecer ao pecado. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade. Não apresentei, mas apresentai-vos a Deus como vivo dentre os mortos, e vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Então ele disse, não dê mais ao pecado não caia na cachorrada não caia na safadeza não, apresente-se a Deus irrepreensível. Ou seja, você tem que santificar, não dar margem ao pecado, tá? Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então o pecado não tem domínio sobre nós. Isso aqui é uma citação, né? Um desejo, mas somos pecadores também. Então, porque o pecado não terá domínio sobre nós, sobre vós, pois vocês não estão debaixo da lei do pecado, mas debaixo da graça. Pois que, olha, eu pensei que não existia essa palavra, pois que, tem aqui, pois que, está na briba, não, isso tá errado, o português errado, não tá aqui, pois que, pois que pecaremos, porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Então, não estamos mais debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça, então vamos pecar. Não. Engraçado que entre os índios mais antigos, não estou falando agora, mas os mais antigos, não existia cabaré. E entre nós cristãos existia cabaré, que era do cabeça branca. Então, entre os índios, vamos dizer, não existia cabaré. Vamos maia, astecas, incas, os aborígenes, não existia cabaré. Não. Mas entre nós cristãos existia. Então parece que a lei parece que existe para a gente quebrar mesmo, né? Porque se lá eles não tinham lei, é proibido ir para o cabaré. Eles não tinham cabaré, nós tínhamos lei, é proibido ir para o cabaré. E a gente passava a noite lá. Então, para você ver como é as coisas, o ser humano, né? Não sabemos vós que a quem vos... Então você não vai se entregar ao pecado porque você é livre. O índio é livre, mas ele não se entrega ao pecado porque na cultura deles, ele tem pecado também, né? Mas eles não... Para que fazer cabaré? E nós está lá, não pode, é pecado, punido até com a morte em alguns países, como Holanda, está entendendo? Aí tem. Pela graça sois salvo, Leia Maria. É pela graça, gente. Por mais que a gente tenha lei, a gente acaba escorregando na casca da banana. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servo para lhe obedecer, sois servos daquele que obedeceis. Ou o pecado para a morte, ou a obediência à justiça. Então, se a gente se entregar ao pecado, a gente é servo do pecado. Se a gente se entregar a Cristo, a gente é servo de Cristo. Mas a graça de Deus que, tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração a forma da doutrina que fostes entregue. Então existe uma doutrina, existe um ensinamento, obedeça. Obedeça ao seu padre, obedeça ao seu pastor, obedeça a Bíblia. E libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Então somos libertos do pecado, mas somos servos de Deus, da justiça. Falo como homem, agora ele não está falando mais como apóstolo, está falando como homem. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que... Aí vem de novo, pois que, está vendo pois que aqui, ó. Assim como apresentasse os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade, para a maldade, assim apresentai os vossos membros para servir à justiça da santificação. Então ele falou como homem, né? Como homem, eu estou dizendo, do jeito que vocês se apresentaram para pecar, agora se apresentem para viver Jesus Cristo, tá? Porque quando eres servos do pecado, estavas livre da justiça. E que fruto tenhais, então, das coisas que agora vos envergonhais? Porque o fim dela é morte.
Aí diz que o fim do pecado é a morte. Tá? Mas agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tendo o vosso fruto santificação. Santificação. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Não tem aquela música, né? Como é o nome daquela cantora? Eu gosto daquela cantora. Santificação. Santificação. E que frutos tenhais então das coisas que agora vos envergonhais? Porque o fim dela é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendo fruto para a santificação e por fim a vida eterna. A santificação leva você à vida eterna. Então você não pode se entregar aos desejos da carne, porque ela não traz paz e ela não traz vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Então, esse texto aqui fala que o pecado leva à morte e gera a morte. A morte física, mas o dom de Cristo Jesus gratuito é a vida eterna. Não porque você merece, ou porque você não peca, ou porque você é irrepreensível. Porque ninguém é. A Bíblia mesmo diz, quem disser que não peca é mentiroso. Mas é a graça de Cristo que manifesta em você para levar você para os céus. Então é a graça, vamos, sim, mas não vamos usar da graça para dar lugar à carne. O próprio texto diz isso. Então o livro de Romanos mostra que veio. É uma explicação teológica sobre a salvação entre judeus, gregos e romanos. Né? E aí ele fala sobre a graça, sobre a lei de Israel, sobre a salvação feita pela etnia. Ou seja, você é salvo porque você é juju, você é salvo porque você é judeu, você é salvo porque você é citra. Não, você é salvo porque Cristo morreu para todos ser salvo. Do jeito que não somente uma família, uma nação é salva por causa de... Não somente só brasileiro morresse, só judeu morresse, só grego morresse, não. Todos morrem, então todos serão vivificados. O pecado é consumido pela morte. Sim, o pecado é consumido pela morte. Quando ressuscitaremos, mesmo que a gente vá para o céu ou não vá, então a gente nasce sem pecado. Ela fica na terra, é como se fosse uma bactéria. Fica ali. Tá? Tem alguma pergunta sobre o texto? Tem alguma observação? Como estamos estudando o livro de Romanos 5 e 6, então eu quero a sua participação. Se você tiver alguma pergunta, o livro de Romanos, por isso que eu não tinha lido ainda, porque é muito profundo. Você tem que parar e pensar, porque tem coisa que choca você. Tem coisa que às vezes você não parou para perceber. Entendeu? Vamos dizer, né, que existe algum tipo de pecado, como cigarro, né, que é pecado, prejudica você, sim, tudo bem. Mas vai condenar você a vida toda ou ficará na cova? Né? Então, esse texto é muito polêmico, porque alguns teólogos dizem, não, os pecados ficarão na cova. Outros dizem, não, quem pecou se lasca aqui e lá. Tudo bem. Então, cada um interpreta do jeito que quer, né? Thaís, espera aí que a gente responda essa pergunta, tá? Se eu não responder hoje, eu respondo amanhã. Mas eu queria que você que está me ouvindo aí há mais de 2 horas, dissesse o que é que você entendeu e o que é que você aprendeu hoje. Apesar de, dentro dessas 2 horas, a gente falar sobre várias coisas, né? Aí eu quero que você diga aí, amanhã iremos para o 7 e o 8, né? Ou seja, Romanos 7 e 8, tá? Aí depois a gente escolhe outro livro e lê também. Carla Ramos, pastor, é uma bênção. Glória a Deus, eu quero ser mesmo. Tomara que um dia eu consiga. Em nome do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus te abençoe em tudo. Falando com Rafa, pastor, bater nos filhos de forma educada é pecado? Depende do pecado que você fala, né? Que tem o pecado cultural e o pecado de Deus. Hoje, tem coisas que hoje é errado que não era antes. Tem coisas que era antes e hoje é errado. Então, assim, isso vai muito da pessoa, né? Entendeu, menino? Vai muito da pessoa, mas muito mesmo. Deixa eu ver mais aqui. Pastor, através de sua vida, tirei muitas dúvidas. Graziela Ribeiro Malta.
Amém. Estou aqui para tentar tirar as dúvidas, para pensarmos juntos a palavra de Deus. Pastor, ajuda, ora por essa bruxa que me deixa em paz, em nome de Jesus. Não bota nome não, né? Ok? Porque não se pode botar nome. Mas vamos orar para que essa bruxa te deixe em paz e que você seja abençoada. Abençoado, né? Que é homem, né? Deixa eu ver mais aqui. Importante é que Jesus morreu por muitos. Como o pecado de um pegou em tudo. É como assim? É como se o pecado fosse uma doença. A doença de Adão pegou na gente tudinho. Pegou no que é bom, no que é ruim, né? Desculpa, meu pastor. Sim, senhor, Hélio. Vamos orar. Você tem meu WhatsApp? Tem? Eu vou te ensinar a orar. Veja aí, como quebrar macumba, como devolver macumba, Joilson de Assis. Você pode orar no nome dela, tá? Aí você quebra as forças dela. Toda macumba feita contra você, viu, Hélio? Volta para quem fez. Veja aí como devolver macumba. Realmente é terrível quando alguém com bruxarias fica perseguindo a pessoa dia e noite. Manda de volta, que se lasque. Né? Eliane Martins é o nome da cantora, Santificação. Canta bem, não canta? Agora que ela está cantando melhor ainda. Tanta gente ruim, haja sal. Deixa eu ver, mas pastor, depois você dá a opinião sobre o meu sonho. Qual é o sonho? Para que a gente já dá a opinião, né? Oi. Verdade, pastor. Para cá. Rodrigo, o que você quer mostrar? Né? Deixa eu ver aqui, tá? Só um minutinho. Você está invadindo os estúdios da Warner Bros. Pode vir, chegue. Você tem prioridade, vá. Você quer mostrar o quê? Espera aí, mulher. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ajeitar a crama. As cramas. Cadê a cama? Aqui. Eita, que menina linda. Mostra o desenho que você quer mostrar. Isso é o quê, hein? Cachorrinho. É um cachorrinho, é? Au, 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 au. Lindo, o cachorro mais lindo que eu vi no mundo. E ele tem uma coleira, né? É uma coleira. Olha, tô vendo ali pelo vídeo ali, ó. Olha. E essa menina é a coisa mais linda do mundo, E tá usando batom. Deixa eu ver. Abaixa o desenho aí pra eu ver se tá usando batom. Abaixa o desenho? Não, pra você baixar. Faz um bico. Você tá usando batom. E tá linda, maravilhosa. Tá linda, tá vendo como você tá bonita? Deixa eu dar um cheiro na testa. Tchau. Lindo o cachorrinho, viu? Blá, blá, blá. Tchau. Linda! Aqui, ó. Faça você mesmo. Diz que você é linda. Menina linda, Carla Ramos. Alcione! Bota comida pro meu gatinho. Os religiosos não convencem. Oi? Os religiosos não convencem. Não convencem ou não conhecem Jesus. Os religiosos são bênção, tá? A religião é um tipo de grupo de pessoas. A religião não é mal, não, tá? Nós somos mal, independente da religião, tá? A religião é boa. Quando eu falo que a religião não é dona de Deus, eu não estou falando mal da religião, porque eu sou um religioso. Eu não posso negar. É a mesma coisa. Tem pastor que diz que não é religioso. Rapaz, se enxerga, velho. É a mesma coisa de eu ser um pedreiro e dizer que não sou um pedreiro. Eu sou um religioso mesmo. Eu só não sou místico. Quem é místico é Chiquinho. Se beijo, menino. Não sou místico, não. Sou teólogozão. Mas eu sou religioso, velho. Um padre dizer que não é religioso, velho, meu irmão, peraí, um pastor, nós é religioso, mas nós não é dono de Deus, nós pregamos Deus. É isso que às vezes eu falo. A religião católica é importante, os crentes são importantes, a igreja é importante para tratar da mente das pessoas, mas não é dona da salvação, ela prega a salvação, mas alguma igreja acredita que é dona, então fica acreditando. Porque tem que haver um domínio. A religião é um domínio, mas é um domínio bom. Né? O período mais legal que eu já tive na vida é o domínio religioso. Sim.
Domínio religioso, onde a gente ia para a missa, o padre mandava nas coisas, a gente obedecia. Sim, o que que tem? Né? Se você não obedece ao padre, você obedece ao tenente, você obedece a tanta gente, então existe um grupo, uma tribo de índio. Nós é uma tribo. Crente é tribo, católico é tribo. Adoramos o mesmo Deus, da forma, né? Não somos donos de Deus. Mas a religião é muito importante. A gente não pode pregar contra a religião, senão a gente vai estar dando um tiro no pé da gente. Como é que um pastor prega contra a religião? Como é que um padre prega contra a religião? Mentira, nós é religioso mesmo. Eu sou religioso partidário, mas o meu partido não é dono de Deus. Tá? A salvação é algo muito além das nossas igrejinhas, mesmo que elas sejam do mundo inteiro. Né? O pecado gera prazer momentâneo. Depende do pecado, né? O pecado, por exemplo, tem a parte de Deus e a parte do homem. Vamos citar um exemplo. Obrigado por fazer o comentário. Obrigado. Por exemplo, me diga uma coisa. Vamos citar um pecado. Vamos citar um pecado, né? Se bem, menino, vamos dizer um pecado. Deixa eu ver. Uma mulher casada dá um beijo num homem, num outro homem. É pecado? É, pastor. Está na Bíblia? Tá. Vai para o inferno, vai para o céu. Né? Aí pode ser o seguinte, que ela peça perdão a Deus e não aconteça nada. Mas eu já vi um casamento se acabar porque a mulher deu um beijo no cara. Tem outras que dormem, vão para o motel toda semana e não acaba. Então, o pecado é perigoso por causa disso. Deus vai matar aquela mulher porque deu beijo? Não. Deus vai ficar esperando ela se arrepender. Mas se o marido souber, depende do marido. Tem marido que até manda beijar, né? Aí o bicho pega. Você está entendendo? Hã? O pecado também pode ser assim. Por exemplo, a lei de trânsito diz, corre até 100 km. Aí você bota 180 no carro. É pecado. Pode ser que você chegue lá do outro lado, meu Deus, eu errei, botei 180 no carrão desse, perdoe aí, Deus está perdoado. Mas possa ser que no meio do caminho passe um jumento, uma vaca. Você está entendendo como é a coisa? A questão do pecado? Então, assim, ele é destrutivo. E principalmente com o ser humano. O ser humano, vamos dizer, pastor, sim, eu trabalho no supermercado, certo? Eu derrubei sem querer uma garrafa de vinho muito cara. Custa R$800 a garrafa de vinho. Mas eu peguei, pastor, e botei os vidros como se fosse que ela caiu sozinha. É pecado? Você acabou errando, errou. Você vai dizer, Deus, eu derrubei a garrafa de vinho lá no trabalho. Me perdoe, Senhor. Eu estava sem querer, eu estava brincando, aí bati a mão, aí quebrou. Aí Deus vai fazer o quê? Está perdoado, meu filho. Não faça mais. Tente comprar outra garrafa e bota no lugar para se livrar da lei da semeadura. Mas só que o patrão não tinha o que fazer, estava coçando o saco, liga o celular, bota a câmera, aí vê você lá brincando dentro da loja e quebra a garrafa e ajeita a garrafa. Me diga uma coisa, quem é mais perigoso aí? É o patrão ou é Deus? Senhor! Vamos participar? Bora! Eu quero perguntar para você. Quem é o mais perigoso aí? O grande magnata tinha um caso com a secretária, mas amava a esposa. Aí as amigas da esposa, que tinham inveja da esposa, porque o cara era um magnata podre de rico, a esposa também, vai e entrega para a esposa. Aí o magnata vai lá, pede perdão, se ajoelha no pé dela e diz, realmente, eu tive um caso com a secretária. Se ele tivesse pedido perdão a Deus, Deus, eu tive um caso com a secretária, não quero ter mais. Deus perdoava? Sim. E a esposa do magnata? Não perdoou. Creu, acabou o casamento. Então, qual foi a parte mais perigosa aí? Você está entendendo? O cara de pastor, tinha um cachorrinho de raça dentro de um quintal, eu fui lá e roubei o cachorrinho. Aí, pastor, me arrependo tanto. Depois pega um outro cachorro, vai lá e bota no lugar. Certo, tudo bem. Mas Deus perdoa, pastor? Perdoa. Agora, o dono está lá na laje,
Aí vê você entrando no quintal e pegando um cachorrinho, aí o dono pega um revólver, faz tili. Ei! Pá! Quem é que foi mais perigoso aí? Deus ou o dono? Hã? O que é que você acha? Então participe. Então a questão do pecado é isso aí. Por exemplo, pastor, Deus perdoa, mas o homem não. O universo responde. Aí tem como você se livrar do universo, né? Mas aí às vezes o cara não perdoa. Ana Maria disse que o mais perigoso é o patrão. Tá, pronto, é isso que eu quero. Vocês participam. A mulher tá lá, tchalala, aí fica brincando e as câmeras só filmando. Ela derrubou lá a garrafa, R$800 o vinho, caríssimo. Então ela diz, eita, não tem R$800, é meu salário do mês todinho. Aí ela dá uma de besta e sai. Aí ela vai procurar o pastor Joilson. Joilson de Assis, eu quebrei a garrafa de vinho. Aí Joilson de Assis, para se livrar dessa semeadura, junta dinheiro e compra uma garrafa de vinho, nem que seja R$400, a metade, deixa lá. Para se livrar da semeadura, né? Aí só que o patrão, estou repetindo, só que o patrão está coçando o saco. Aí eu vou ver o que está vindo nas câmeras aqui. Que isso? Ela quebrou R$800. Gerente, alô? Oi, patrão? Aquela empregada, aquela que é crente, com o cabelo na bunda, sim, ela quebrou uma garrafa de vinho. Aí nós pensamos que a garrafa tinha caído sozinha, um rato tinha passado. Não, foi ela que quebrou. Bota ela para fora. Não, mas porque ela é crente da igreja da Baixa da Égua, pentecostal da Baixa da Égua. Bota para fora. Pronto, mascou. Sim, peraí. Sim, patrão. Eu mandei você botar ela para fora, não foi? Sim, já chamei ela aqui no escritório. Sim, e desconta a garrafa, tá? A garrafa de vinho, desconto do salário dela, tá? E bota uma observação na carteira. Tá bom, tchau. Você está entendendo? Por isso que a Bíblia diz, se a gente peca contra o rei, a gente tem que se humilhar ao rei. Então, por isso que Davi diz, caia eu na mão de Deus e não na mão do homem. O homem creu. Ana Maria diz, o homem sempre é mais perigoso, situação difícil. A mesma coisa, por exemplo, outro exemplo. A gente está falando em pecados, né? E graça. Vamos dizer, tem homens que ficam traindo a mulher todo dia. É uma gordinha, uma maguinha, uma altinha, tal. Mas se alguém, aí lá vai a mulher dele, cai e dá um beijo no negão. E alguém tira uma foto, ó. Aí lá vem um cara, ainda vem do cabaré. De onde tu vem? Eu venho do cabaré da cabeça branca. E Ei, tu vem lá do cabaré da Véia Antônia, é? É o cabaré da Véia Antônia. Oxe, tem uma menininha lá, meu amigo. Passei a noite todinha. Foi, ó, eu tirei uma foto aqui da tua esposa, ó. Ó o tamanho do cara, ó. O que, rapaz? Ó aqui, ó. Tá vendo? Ó a foto, ó. Aproxima a foto, ó. O que, rapaz? Ó, ela deu um beijo na face dele. O que, rapaz? Eu, um homem trabalhador, passei a noite toda no cabaré. E essa mulher faz isso comigo. Aí ele aplica a lei se ele não fizer uma loucura. Então, é isso que a Bíblia fala. Você está entendendo? É tanto a mulher quanto o homem. Isso aí é a questão. Veja, tem um vídeo nosso chamado Pecados Culturais e Pecados Espirituais. Que são, você peca contra Deus, e às vezes você peca contra você mesmo. Por exemplo, você comer doce demais é pecado? Não. Mas se você comer demais, você pode virar diabético. Você está pecando contra você mesmo. Por que alguém diz que fumar é pecado? Porque dizem que cigarro faz mal. Né? Mas quem mandava fumar? Os próprios médicos mandavam fumar. O único que foi contra fumar foi Rita. Então, essa questão de não é pecado, não é. Antigamente, o homem beijar na boca da noiva era pecado. Hoje não, o cara leva a noiva para o motel e o pai ainda liga. Tu tá onde, mulher? Tá onde, minha filha? Eu tô no motel com o Tonhão, meu namorado. Venha logo, rapaz, a gente vai viajar, venha logo. Oxe, diga a Tonhão que tá bom. 5 horas. Venha. Tu tá onde? Qual é o nome do motel que tu tá? Motel Calango. Ah, Motel Calango? Tá bom, já amaram demais. Diga ele que traz de volta. Isso na época de Israel, a mulher era morta, velha. A mulher era morta.
Hã? Então, tem que saber lidar e saber que o mais perigoso aí são dois elementos, o homem e o diabo. Se o diabo pegar você numa falha, o diabo creu. Se o homem pegar você numa falha, mesmo ele fazendo a mesma coisa, que nem Puíco. Puíco acusa o outro de fazendo a mesma coisa. Então, se pegar, meu amigo, creu. Agora, Deus é outra coisa. Deus, ele olha como Deus. Advogado de si e juiz dos outros. Ana Maria. É verdade, nós somos advogados de nós mesmos e juiz dos outros. Então, quando você pecar, ou qualquer um pecar, todos nós pecamos, não peca, tá? Porque o pecado leva à morte. Nós somos da luz, temos que procurar a luz. Mas o pecado pior, Deus é outra coisa, o homem que é perigoso. Pastor, eu vou roubar uma bolsa que tem no carro do cara. Aí vai roubar a bolsa que está dentro do carro do cara. Aí o cara instalou um sistema que o vidro sobe. Eu estava vendo na internet. Aí o cara, quando botou a mão, rapaz, o vidro fez... Zzz, retorou o braço do cara. O cara, ai, socorro, chama a polícia. Ai, gritou mais de hora. O vidro quebrou o braço do cara. Quer dizer, o mais perigoso ali é o dono do carro. Entendeu? Então, ai, Deus perdoa, perdoa. Mas o homem às vezes não perdoa. Depende do caso, né? Pastor, mas na verdade, quem fuma está alimentando um encosto. A culpa alimenta o diabo. Se você soltar um pum e achar que pum é pecado, o diabo encosta. Agora, o que é e o que não é, quem diz é a sua igreja, a sua sociedade. Quem diz é o momento e o tempo. E a Bíblia também, mas a Bíblia não fala disso. Então, se alguém faz, pum, eita, isso foi um pecado. Aí fica com aquele na cabeça, eita, eu soltei um pum, como é que eu pude soltar esse pum? Meu Deus, quem soltar pum não vai para o céu. Aí o demônio encosta. Qualquer culpa que você tenha, real ou fictícia, o pum encosta. Aliás, o diabo encosta. Fomos orar pela menina, a menina estava se manifestando. Então, o pai disse que a menina estava com a pombagira. E eu disse, por que ela está com a pombagira? Porque ela está transando com o noivo dela. Então vamos manifestar o demônio aqui. O demônio manifestou. E o demônio disse que era o pai da menina. Que o demônio vinha através do pai. O pai botou na cabeça dela que ela era uma pecadora, miserável e tinha pombagira, porque ela transou com o noivo dela. Certo? Tudo bem, a lei do pai. E a filha acreditou e o demônio encostou. E o pai ficava, tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Mas se a pombagira fosse entrar em toda noiva que dá algum beijo, alguma coisa pro noivo, meu amigo, era tanta mulher endemoniada, aquilo ela botou na cabeça. Pastor, é pecado ou não é? Aí eu não sei, a Bíblia diz aí. Então pergunta ao seu pastor, pergunta a sua... Está entendendo? Então o demônio estava entrando na menina, não é... Ela estava com culpa, porque realmente ela não estava conseguindo parar de transar com o noivo dela. E o pai dizendo que ela tinha pombagira. O pai, tome pombagira, tome pombagira. Tudo bem. Aí a pombagira encostou. Ela estava com síndrome de culpa. Mas se essa moda pega, ia ser... Bem, hoje o namorado, depois de um mês, já está comparecendo, né? Isso é crente, descrente. Crente é escondido e os outros não é. Mas aí a culpa atrai o mal. Quando o diabo, ele é que nem uma serpente. O diabo, a serpente, ele olha a temperatura. Os olhos da serpente é a temperatura. Então, quando o diabo vê alguém com culpa, ele não quer saber de quê. Ele não quer saber de quê. Ele vai encostar por causa da culpa. E no caso dessa menina, encostou, porque o pai dela acusava ela toda hora. Aí eu disse, pare com isso, homem. Ele não é noiva dele. Isso é uma coisa particular dela. Pastor, mas a briba, não sei o que lá, tudo bem. Você pensa do jeito que você quiser. E o demônio fica entrando e saindo, entrando e saindo. O próprio pai induziu a filha através da culpa. Fátima Martins Temo. Exato, Fátima. Exato. Então, assim, essa questão de pecado ou não, vai depender da sua fé, da sua religião, da Bíblia. Entendeu? Nós não podemos liberar e a coisa virar uma putaria, e também não podemos radicalizar, até porque no passado era diferente. No passado tudo era diferente. Aí o cara diz, no passado é que era bom, no passado era todo mundo direito. Sim, mas o velho dormia na cama com 5 mulheres, e aí? E era?
Não sabia não, menino? Não, no passado é que era todo mundo santo. Era ou não era? Então, assim, quando a gente confronta isso, dá um choque cultural muito grande na gente. E eu vou dizer, mas eu posso dizer o nome das pessoas que dormiam? Não. Então, às vezes, o que era pecado na época não é mais. E o que é hoje, menina casava com 12 anos. Hoje, se o cara casar com a menina de 12 anos, ele vai para a cadeia. Menina de 12 anos com um velho de 60. Mas era a cultura da época. Se casava com 5, 6 mulheres. E não tinha esse negócio. Hoje não pode, então tem que obedecer. Tá certo. Não pode. Mas por que podia, agora não pode? Entendeu? Então, essa questão da graça é que Cristo, ele perdoa, ele salva você. Agora, tenha cuidado com a lei da semeadura, porque volta para você, o que você faz de mal volta. Tenha cuidado com a lei da patroa, com a lei do patrão. Pastor, meu marido passa a noite todo dia no cabaré. Inventa de dar um beijo num homem em público para tu ver se ele vai aceitar. O cara, ele vai estar lá no cabaré, rodeado de mulher, um em cima, outro embaixo, outro de lado. E o cara liga, ele... Cara, peraí, menina, sim. Alô? Oi? Tu tá onde? Eu tô no Cabeça Branca. É porque tua mulher deu um beijo no negão aqui. O quê, rapaz? Quer dizer, ele não vai aceitar. Tu acha que ele vai aceitar? Aí ele vai aplicar a lei dele. Né? Então, a questão é pecados culturais, pecados bíblicos. Né? É como, por exemplo, nós encontramos contradições terríveis na Bíblia. Vamos para a Bíblia? Bora! Vamos para a Bíblia. Pecado tem que matar. Pronto, pecado tem que matar. O cara que escondeu a capa de Acã, morreu. Matou. Que tem gente que adora, né? Tem gente que fala como se não fosse pecador. Fosse impecável. Então o cara que escondeu a capa, ele foi condenado, ele, a mulher dele, os filhos dele, tudo foi morto na pedra. Não foi? Tá vendo? A briba é a briba. A Bíblia é a briba. Vamos embora? Deixa eu molhar minha boca. Posso molhar minha boca? Posso molhar? E por que Arão não foi morto? Arão não fez o bezerro de ouro? Arão não mandou, não tirou os pendentes de ouro e fez Belzebu para todo mundo adorar? Por que Arão não morreu? Gente, nós somos falhos. Deus é Deus. Siga a lei, porque se você não seguir a lei pega você. Quem que entendeu a comparação? Sim ou não? Quem que entendeu? Sim ou não? Então vamos lá. Vamos matar o cara lá, porque o cara escondeu a capa, não sei o que lá, aí é digno de morte. Morre, morre. Joga pedra, eita, bateu na cabeça do filho dele. Joga pedra de novo, bateu na cabeça da mulher. Bom demais, né? Porque não é tua. Agora, por que Deus ou Moisés, que quando Jesus fala em Moisés, ele omita Deus, ele diz, Moisés mandou. Então Moisés, que era o legislador e tinha toda a legalidade, era um juiz, ele não mandou matar o primo dele. Será que o pecado de Acã é maior do que o pecado de... como é o nome, meu Deus? Me deu um remédio de memória. De Arão? A lei é implacável, não escolhe cara e nem cor. É verdade. É Leonício dos Santos Barroso. Então, por que Acã foi morto? Porque pecou, certo? Por que Arão não foi morto? Porque trouxeram a mulher adúltera e não trouxeram quem estava adulterando com ela? Isso mostra que nós somos homens e somos limitados. E aquilo que os outros fazem é errado, mas aquilo que a gente faz é quase errado. Entendeu? Deus é tudo. E a gente falou sobre graça, salvação, sobre o livro de Romanos, né? E agora falamos sobre essa questão do pecado, né? Então você vê isso aí, você nunca parou para pensar, né? Tem pastor que comemora.
Ah, a cã morreu. A cã morreu. Papá. A cã morreu. Sim, porque Arão não morreu. Arão não pecou? A alma que pecar, essa morrerá. Ele pecou ou não pecou? Não, foi só um pouquinho. Foi um pouquinho nada. Ele pecou do mesmo jeito do outro. Mas o que foi que houve, gente? Se a lei é igual para todos, por que ele não morreu? Se a lei tem que ser para todos, é. Você está entendendo? Então, nós somos limitados e achamos que somos os caras das galáxias. Mas a nossa visão é deste tamanho. Deus é maior. Deus é maior. Entendeu? Isso acontece direto na igreja. Direto. Pastor, a irmã fulana vai para o inferno porque ela fuma. Bem, eu não sei, irmão, mas vamos orar para ela deixar. Né? Porque é um vício. Certo. Aí depois essa mesma irmã, 2 meses depois chega o pastor. Sim, quero que o senhor ore. Mas não é coisa muito pesada, não. O que foi? Meu filho. Seu filho está fumando, né? Não. O que ele está fazendo? 3 horas no banheiro, tomando banho. E é com aquela revista daquelas meninas. Mas assim, não é muito pornô, não. É só a metade pornô. E mas assim, eu quero que o senhor ore para que ele não exagere muito. 3 horas é muita coisa, né? Ele fica até fazendo exercício com a mão, com aquelas maquininhas de fazer a mão força. Então, mas como é o filho dela, não é muito pecado não, tá? Mas ela quer que a outra vá para o inferno porque fuma. Como nós somos limitados, né? Nesse caso, houve partidarismo. Eu acho que houve, tá? Eu sempre penso nesse versículo, pastor. Então, nesse caso, eu acho que houve. Eu acho, tá? Porque se Moisés mandou, se Acã pecou e teve que morrer, por que Arão não morreu? E por que os outros morreram e o próprio Arão não morreu? Porque a terra se abriu, todo mundo morreu, porque estava adorando. E quem mandou fazer o bezerro? Não, quem mandou não é culpado. Sabe por que não é culpado? Porque era parente de Moisés. Você está entendendo? E o próprio Moisés também pecou. Porque ele bateu na rocha em vez de falar. Então, quando a gente entra nessa área, a gente é sempre juiz dos outros e advogado de nós. Né? Pastor Arão não era sacerdote? Na época, sim, era sacerdote. Sempre tem o sujo falando do mal lavado. Exato. Né? Eu acho assim, né? Por isso que não há ninguém digno de tirar o joio do meio do trigo. Quem vai tirar é só Deus. Agora, se você acha que tem capacidade, tente tirar. Está entendendo? Porque eu já vi pastor pregando. Quem se separa e casa de novo vai para um inferno. Pastor Joilson de Assis? Sim. O senhor fala sobre divórcio, que eu sempre pensei desse mesmo jeito. Mesmo solteiro, eu digo, não, depende. Não! Pastor, o senhor é muito jovem. Foi de vovó, dodó, vai para um inferninho de cabecinha para baixo. Toda vez que transar com a mulher é pecado. Né? Aí o tempo passou, tchururu, tararaca. A mulher do filho dele deixou ele para um cara. Né? Foi embora com o cara. Aí o filho entrou em depressão, ficou doente. Aí depois veio uma abençoada de Jesus e disse, não, vem, doença, eu vou dar amor para você, um remédio chamado amor. Aí deu, o cara ficou bom. Aí estava esse mesmo cidadão dizendo, Deus é bom demais, Satanás tirou a pecadora e agora botou uma santinha. Sim, mas porque ele era totalmente contra o divórcio. Mas como é o filho dele, eita coisa, tá? Nós sempre é assim, gente. Dá para a gente ser humano? Nós és humano. Nós és humano. Então, que nós és humano. Existe o bem e o mal? Existe. Existe o erro e o acerto? Existe. Mas aí depende. Depende de Jesus. O que é certo, nisso pensar e buscar. E o que é errado, fuja dele. Tá? Mas sempre seremos humanos. Porque nós queremos ser divinos. Queremos ter a mente de Deus. Você não tem a mente de Deus. Você não é Deus. Você tem a mente humana. Você pode ter os conceitos de Deus. Mas você não é dono de Deus. Tá? É a mesma coisa você chegar para a enfermeira de um médico e dizer,
Ô enfermeira, o que o médico pensa? Não, você tem que perguntar a um médico, porque a enfermeira às vezes acha uma coisa, mas o médico acha outra. Hã? É o que Cristo falou, né, Michele Silva? Antes de julgar os erros dos outros, olhe os seus próprios erros. Mas quem disse que nós olha nada. Nós mete a pedra com força. Tome! Aí Cristo diz, quem não for, atira a primeira pedra. Aí pronto, né? É a salvação, segundo o livro de Romanos, capítulo... A gente leu 4 e 5, não. A gente leu 4, 5... Não, a gente leu... Qual foi que a gente leu? Nem me lembro mais. Antes de julgar, olhe os seus próprios. Verdade, pastor? Bem, isso é uma coisa para nós pensar. Tá? Possa ser que a gente esteja pensando totalmente errado. E que Deus nos livre e nos perdoe. Mas possa ser que é uma observaçãozinha, né? Entendeu como é a coisa? Para a gente ser mais compassível. E cada um sabe onde a pedra aperta no sapato. Né? Tem a lei, tem as regras, tem. Obedeça. Sim. Porque o maior perigo não é Deus. Deus pode até agir. Né? Mas, às vezes, é nós mesmos. Até hoje eu não compreendo, porque Deus abriu a terra e caiu 2.000 homens naquele só dia. E não caiu Arão. Se Arão era o principal. Então, talvez seja humano demais. E aquela terra tenha sido provocada pela praga, pela força do profeta. O profeta falou, a terra abriu. Né? Entendeu como é a coisa? Bora. Vamos embora. Pastor, eu vou ter que sair daqui e comentar meu sonho rapidinho? Sim, senhora. Então, livro de Romanos, então amanhã iremos para mais 2 capítulos, se Deus quiser.